Ah, espero que a celebração do Dia dos Namorados tenha aquecido seus corações nesse tempo um pouco mais frio. E eu não vou dizer que eu vou falar hoje sobre o Dia dos Namorados em si, né? Mas hoje eu queria falar de amor. Antes de começar, entretanto, eu queria reforçar o pedido para que vocês orem por nós, pelo estágio que eu e Maressa faremos pela PMT no Peru, na cidade de Arequipa, complementando os nossos estudos de formação missionária que vai ocorrer entre os dias 10 de julho e 30 de julho. Então, por favor, lembrando-se, coloque a gente em suas orações. As crianças irão para a casa dos nossos pais. Nós não conseguimos levar todos. E aí a gente precisa de muito apoio nessa hora. Tá? É a nossa experiência transcultural e precisamos fazer isso para concluir o nosso curso. São 20 dias de muito trabalho, com ações na área esportiva, na área de saúde, treinamento de líderes, presbíteros, diáconos, cursos para casais, aconselhamento, visitação, evangelismo de rua, enfim, bastante coisa para ser feita pela equipe toda que está indo da PMT, tá bom? Orem por todo o trabalho da nossa agência de missões lá na cidade de Arequipa. É um trabalho ainda incipiente, que tem sido feito lá com a vida do nosso irmão Alfonso, sua esposa Vanessa e a sua filhinha Mayumi. Eles têm trabalhado grandemente lá. A estrutura física ainda é bem modesta, mas a nossa agência tem investido na plantação e na pregação do Evangelho naquela cidade de Arequipa. Queridos, hoje, eu ia pedir um outro favor aqui, que vocês se lembrem de orar pelo nosso concílio. Por qual motivo? Queridos, o nosso concílio foi demandado através do sínodo para dar conta de um processo disciplinar envolvendo outro concílio fraterno do nosso sínodo. Desculpe, o que aconteceu? Dobrou, obrigado. Está vendo para que serve? Melhor serem dois do que um. Não deu certo ainda? Oh, Jesus. Aqui. Ficou bom? Não? Me ajude. E esse processo disciplinar, todo processo disciplinar é muito delicado, envolve muita piedade, muito amor, muita oração, mas também muita correção. E eu peço que vocês orem pelo nosso concílio, porque nesse caso é o nosso presbitério inteiro que será o tribunal desta ação disciplinar. Que Deus dê sabedoria, graça, e que nós possamos fazer um trabalho que primordialmente alegre, em primeiro lugar, o coração de Deus. Não o nosso, não o das partes que estão envolvidas, mas o de Deus, primeiro de Deus, tá bom? Esses dois motivos de oração eu trago a vocês, pelo presbitério e pela viagem missionária da PMT que envolve a minha vida e de Maressa. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos olhar no convite que se encontra em 1 João. Já foi citado o livro aqui hoje na liturgia, coube muito bem, mas nós vamos para o capítulo 4 e vamos olhar o versículo de número 8. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Nós vamos ler juntos, é um versículo só. Leremos juntos, eu tenho aqui a versão revista e atualizada. Primeira João 4, 8. Leiamos então o texto que nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Até aqui.
versículo aparentemente simples, mas hoje nós celebramos a ceia e eu queria trazer à memória algumas questões importantes sobre o conteúdo desse versículo. Por quê? Porque muita gente utiliza este versículo tentando amparar, embasar, fomentar, credenciar ações, comportamentos que não refletem o amor de Deus nas Escrituras. Essas pessoas se apropriaram da palavra amor para subtrair o sentido bíblico da palavra amor e colocar dentro desta palavra outras compreensões sobre o que seria amor. Por exemplo, alguém dizer que ama uma peça de roupa, que ama determinados pratos. Nós entendemos como uma expressão da linguagem a força, a hipérbole, a ênfase de dizer que você gosta muitíssimo de alguma coisa. Mas não tem como você amar um prato de comida. E aqui começa a nossa diferenciação sobre amor. O que é amor? Eu tenho visto que isso é um problema, porque as pessoas não estão entendendo exatamente do que é que nós estamos falando. Algumas pessoas acham que amar é matar a pessoa que você ama, porque ela não quer se casar com você. E quem desfere o golpe acha que está fazendo isso por amor. Tem algum problema. Ela chama isso de amor. Tem gente que super protege filhos, a ponto de eles se tornarem pessoas desabilitadas para viver. E você chama essa proteção de amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Esses problemas de compreensão sobre o que é que de fato nós estamos falando é muito sério. Via eu agora, recentemente, uma entrevista num canal árabe. Não que eu fale árabe, né? Tinha legenda. Mas vendo a entrevista, falando um canal sobre culinária. E falando sobre comida vegetariana e comida vegana. E a entrevistada, ao ver um prato com atum, ela disse que a comida era vegana. E o entrevistado olhou e disse assim: como é que é? Atum é vegetariano ou é vegano? E ela: é vegano. E ela: não, mas não tem como. É orgânico. E ela: mas é vegano. Não, você não está entendendo. A gente tem criação de atum. E a conversa foi se estendendo até que chegou um ponto em que a moça olhou firmemente para ele e disse assim: você está brincando comigo, né? Quando ela falou isso, o entrevistador, o repórter, parou de falar, porque daí nem ele acreditou que ela fez aquela pergunta. Ao que ela, depois de um silêncio extremamente incômodo, acaba dizendo: atum é um peixe? E o entrevistador olha para ela e diz assim: não, é uma melancia. E ela diz, confessa, em programa público de TV: eu não sabia que atum era um peixe. Que coisa, hein, gente? Que barbaridade, que ponto chegamos? E ela foi convidada porque ela fazia pratos veganos. E ela não sabia que o atum que ela usava era um peixe.
e que não era vegano, era vegetariano, na melhor das hipóteses. Eu estou dizendo essas coisas só para que vocês entendam qual é o ponto que está por trás desta passagem. Muitas pessoas justificam hoje os seus relacionamentos errados, indevidos, promíscuos, abomináveis diante de Deus, como amor. Um homem de 70 anos com uma menina de 7 anos. Ele quer se casar com ela, quer ter vida íntima com ela. Ele chama isso de amor. Isso não é amor, isso é perversão. As relações homoafetivas não tem como enquadrar neste amor. Mas nós temos pessoas e igrejas, já temos igrejas. Quando eu e Maria vamos para São Paulo, na rua Helvétia, onde está a igreja antiga, a igreja presbiteriana unida, ao descermos ali do metrô e andarmos um pouquinho, passamos em frente a uma igreja, aquela famosa igreja preta, e passamos lá a igreja, e lá na igreja tem essa igreja fica na Avenida São João, e aí tem uma bandeirinha LGBT, e todo o resto do alfabeto. E ali fala-se que nessa igreja você tem o seu lugar. São comunidades assim que pregam que está tudo certo, o relacionamento homoafetivo, Deus aprova. E o texto que eles usam é esse: Deus é amor. Pois bem, nós não vamos fazer hoje nenhuma conferência sobre amor, citar autores famosos, Erich Fromm. Não vou trazer palavras de filósofos antigos sobre amor. Eu queria que nós pensássemos que a ceia do Senhor hoje é uma celebração de amor. E eu queria trazer 3 elementos para que nós refletíssemos se estamos de fato no amor de Deus ou não. Eu queria que você olhasse o texto, porque ela é uma das definições mais brilhantes que nós temos das Escrituras. Como alguém consegue traduzir em palavras um Deus insondável, um Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente? Como você consegue resumir isso? Nas nossas escolas temos dificuldade de resumir um texto. Aos mais dados à área sabem. É muito difícil a gente resumir coisas, dá um trabalhão, porque o resumo requer uma capacidade de você entender a essência das coisas. Não é só cortar palavras e diminuir o texto, é entender a essência do texto, o ponto fulcral, o objetivo, sobre qual assunto ele está falando. Por isso que nos casamentos que eu celebro, uma das perguntas que eu peço para que os noivos respondam é assim: defina o seu relacionamento em uma só palavra. Uma só palavra. Você consegue? Como é o seu relacionamento? Numa só palavra. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que quem está falando comigo diz é: nossa, vai ser difícil. E é difícil mesmo, é muito difícil. Mas reparem, o autor, João, conseguiu fazer algo incrível. Ele conseguiu olhar para Deus e dizer conceitualmente, numa só palavra, quem Deus é. E ele diz: Deus é amor. Eu queria falar sobre esse amor que a gente celebra, esse amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus através da ceia. 3 coisas importantes eu acho que vale a pena a gente refletir hoje aqui. A primeira delas é que amor tem a ver com uma decisão. A segunda é que o amor tem a ver com renúncia. E a terceira é que amor tem a ver com perdão. Vejamos. O amor como decisão. Muito se faz para colocar amor
enquadrando-o sempre num aspecto de uma emoção, de um sentimento. E você se sente amando. Porém, dentro da filosofia, do conhecimento humano, de várias culturas milenares, inclusive nas Escrituras, o amor nunca foi descrito como sentimento. Aqui já começa a primeira pasada que tira um monte de argumento da nossa conversa. O amor sempre foi relacionado a ações, a atitudes, a algo factual, praticável, mensurável, materializável. Amor se vê. Amor não pode ser escondido. Só que a gente acaba levando esse tipo de coisa só para a área das emoções. Por exemplo, você estar enamorado por alguém. Sim, isso aparece. O rubor no rosto, o sorriso meio bobo, o jeito trêmulo das mãos. Você fica um pouco sem graça, fica ansioso, dá uma taquicardia. Sim, emoções são provocadas. Emoções fazem parte das manifestações humanas, mas o amor não é simplesmente emoção. Porque senão nós não conseguiríamos encaixar pelo menos 2 grandes problemas bíblicos sobre o amor. O primeiro deles, que Jesus diz que Ele disciplina a quem ama. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Como é ruim disciplinar filhos, né? Como é ruim ter que colocar limites e dizer isso não. Como é ruim ver às vezes o choro, a angústia, mas você sabe que deve ser esclarecido qual é o limite. A correção é fruto de amor. Se você depender do teu sentimento, da tua vontade, da tua disposição de fazer aquele gesto de censura, você não fará. Porque as suas emoções pedem outra coisa. É uma decisão. Mas também temos um outro texto problemático. O Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Aí realmente a coisa ficou difícil. Qual é a nossa disposição de amar aqueles que nos ferem e nos causam prejuízo e nos têm por pessoas não gratas? Se eu depender de sentimentos, de disposição, de interesse, de vontade de amar, então os meus inimigos jamais serão amados. Jamais. E antes, pelo contrário, serão alvos de outras ações que não serão de amor. Decisão. O amor é uma decisão. O amor é uma atitude. E as decisões, elas nos são difíceis, exatamente porque nós não somos movidos pelo sentimento para tomar essa decisão. Outras decisões podem ser motivadas por emoções, mas nós já sabemos que quando tomamos decisões ao arrepio das emoções, geralmente as nossas decisões são ruins. Seja no momento de ira, seja no momento de euforia, a sua decisão pode ser errada. Naquele momento de alegria, celebrando com os amigos, bebendo, e está tudo bem, de repente uma situação se instala, a polícia chega e você resolve brincar com a autoridade. A sua alegria vai virar tristeza logo, logo. Você exagerou, você agiu pela emoção. Vai dar ruim. A mesma coisa a ira. Você se deixa levar pela sua raiva, você vai dizer o que não devia. Vai fazer o que não devia.
Se o amor é uma decisão, isso significa que você já entendeu que decisões implicam em escolhas, e as escolhas implicam em consequências. E é por isso que muitas pessoas não conseguem amar de maneira séria, porque elas sabem que elas terão que tomar decisões que vão criar separação entre as coisas. Se eu decidir isto aqui, então eu já não tenho mais direito a este outro de cá. É por isso que as pessoas, por exemplo, ficam pensando em que profissão elas vão ter, que curso universitário ela vai ter, porque ela está sendo levada pelas emoções. Ela não entende que o que quer que ela escolha, ela terá que cumprir e honrar com as justas consequências de sua decisão, porque isso é honrado, isso é ético, isso é certo. Você assumir as consequências do que você faz e fala. E aí você fica na dúvida: mas eu gosto disso, eu tenho interesse daquilo, essa profissão aqui está pagando mais. Você está sendo movido por emoções, apetites e desejos. É assim quando você vai escolher alguém para casar. Mas no meio há tanta opção. Nossa, tanta opção, tá farta assim a horta. No momento em que você disser sim para alguém, você disse não para todas as outras pessoas. Isso requer um compromisso. Como diz a palavra, que o teu sim seja um sim de verdade, com todas as 3 letras, sim. E no momento que você disser sim para esta opção, você acabou de dizer não com todas as letras para a outra opção. E a palavra de Deus vai direto na nossa alma dizendo: e o que passar disso vem do diabo. Ou é sim ou é não. Não tem sim e daqui a pouco damos uma mudadinha, tiramos umas férias em alguns nãos, depois voltamos para o nosso sim. É só o sim. Agora talvez, queridos irmãos e irmãs, vocês entendam por que na atual geração nós temos tantas pessoas com problemas para tomar decisões. No fundo as pessoas sabem que elas têm que tomar decisões, mas elas também já sabem que essas decisões têm consequências, e elas não querem as consequências, porque as gerações mais recentes, elas querem todo o bônus, elas querem os prêmios, elas querem os salários, elas querem os ganhos, elas querem os benefícios, mas elas não querem o custo, o preço para ter esses benefícios. Ele quer uma casa grande, mas ele não quer trabalhar para comprar uma casa grande. Ele quer ter uma pessoa do seu lado que ame incondicionalmente ela, mas que não haja nenhuma contrapartida. Só vem. São relacionamentos exaustores, eles só sugam a sua alma. Não devolve nada. Não semeia, não cuida, não aduba. É por isso que algumas pessoas já entenderam, por exemplo, que a igreja vai crescer no momento em que houver discipulado. Aí a gente fica pregando 10 vezes, faz simpósio, conferência, indica livro, vídeos de YouTube, cria eventos na igreja, falando sobre o assunto, e você vê que as pessoas não correspondem. Por que elas não correspondem? Porque elas não entenderam? Não, pelo contrário, elas já entenderam. O que você não entendeu é que elas sabem que tem que discipular, elas sabem que tem que pregar a palavra, elas sabem que elas têm uma função no reino de Deus, elas sabem que foram salvas para o trabalho, para anunciar as boas novas, elas sabem, mas elas não querem. Por quê? Porque discipular dá trabalho. É simples assim. Discipular dá trabalho, então eu não faço. Você sabe que na hora que você conversar com seu colega de trabalho, que está sofrendo com o casamento,
Na hora em que você chegar e dizer assim: minha amiga, estou percebendo aqui alguns meses já, pelas conversas, que o seu casamento não está bem. Eu queria caminhar com você. Vamos fazer alguns estudos sobre casamento? Vamos conversar sobre o seu casamento e sobre o que Deus pensa sobre casamento? Você sabe que na hora que você fizer isso, você assumiu um compromisso com o teu discipulando. E agora você vai ter que perguntar toda semana: como é que está o teu casamento? E aí leu aquele livro? E aí orou? Você vai ter que acompanhar. Dá trabalho. E você não quer trabalho. Então o que você faz? Na melhor das hipóteses, você aproveita um evento da igreja, convida a pessoa para vir para a igreja, e quando ela sentar aqui na igreja, você diante de Deus relaxa e diz assim: agora é com o pastor. Por quê? Porque você sabe que se você procurar o seu convidado semana que vem: e aí, como é que foi o culto? O que é que você achou? Você não gostaria de receber um estudo na sua casa? Você sabe que isso implica em relacionamento, em ter que se preocupar com a pessoa, ter que amar a pessoa. E aí você descobre que você não tem esse amor. É nessa hora que você descobre que você não ama as pessoas, que no fundo você não se importa com elas. Você se importa só com você. Decisão. Amor é uma decisão, com consequências. A segunda é renúncia. A renúncia é o exercício da alteridade. É o exercício, assim como você vai para a academia e começa a fazer aquela sequência com os seus braços. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer crescer o dedo mindinho do pé? Não. Claro que não. Qual é o objetivo? Crescer os braços. O exercício é para o braço, não é para a língua, não é para a orelha, é para o braço. Quando você trabalha com renúncia, você está escolhendo exercitar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para que você enxergue uma outra pessoa além de você. Renúncia tem a ver com você reconhecer que a necessidade de outra pessoa, neste momento, é maior do que a sua. Então você abre mão do que é seu para que o outro tenha. Isso é renúncia. É meu por direito, mas eu renuncio em favor de outro. De novo, e aí nós vamos vendo o porquê que a família é um lugar especial no plano de Deus. Porque é na família que pais e mães e irmãos aprendem a exercitar renúncia. Qual pai e mãe aqui já não passou pela situação rotineira, ordinária, de estar com vontade de comer alguma coisa, de repente chega em casa, o filho comeu. E você veio seco para aquele negócio, rapaz, e olhou, está vazio, o prato só está sujo na pia, e você diz: aqui jaz o meu sonho. Já tem até lápide ali, é só o culto fúnebre e viver da lembrança agora, não volta mais, está na barriguinha, não volta mais. E o que é que você faz? Já vamos conversar. E você acaba olhando para essa situação e você descobre o quê? Qual é o pai e mãe aqui que vai chegar ali à noite, seu filho dormindo, acende a luz, puxa a coberta, começa a abrir a boca da criança, feito de mocó antigamente, quem lembrava disso, né? Eu vou me matar, né? E abre a boca da criança ali, devolve, devolve. Ninguém faz isso, minha gente. Ninguém faz isso. Por quê? Porque você abre mão e de manhã cedo, quando levanta aquela fofurinha, vem para você aquele andar de pijaminha, remelento, e fala: bom dia, papai. E o que você faz? Não tem outro jeito, o jeito é amar, né?
Você até esquece. Você até esquece. A renúncia é o que te permite reconhecer a existência de uma outra pessoa e suas necessidades além de você. A renúncia é o exercício para você lutar contra o egoísmo. Assim como o exercício físico vai lutar contra a sua vida mórbida, a sua vida sedentária, a sua vida que vai atrofiar o seu corpo, você tem que exercitá-lo para ter saúde. A renúncia exercita os seus afetos. E você aprende a enxergar o outro, a amar o outro, a ser útil para a vida do outro. Renúncia. Amor é renúncia. Um amor que não renuncia a nada, não está amando. Um amor que obtém tudo o que quer, não está amando. Um amor que não sofre por ter que entregar de si, para que outro preencha o seu vazio, não está amando. Por isso que muitas mulheres, por exemplo, não querem ter filhos, porque elas não querem dar de si, para que alguém venha, para que Deus sopre e faça um milagre no seu ventre. Ela não quer que o seu corpo mude. Ela não quer gastar tempo de ter que cuidar de criança. E dá um trabalhão, não dá? Gente, se for pensar bem, só regurgitando, só fazendo xixi e cocô, não faz nada certo. O tempo todo com atenção. Gente, tem uma fase que só dá trabalho. Como é que você gosta disso? Fala para mim. No entanto, veja que coisa louca acontece conosco. A gente brinca até na hora de trocar a fralda. A gente aprende a brincar no meio de algo completamente desconfortável. Por quê? Porque Deus coloca em nós uma capacidade que nós por natureza não temos, de amar alguma coisa além de nós mesmos. Deus nos dá o poder em Cristo Jesus para que a gente vença o nosso egoísmo. É por isso que pais, quando sabem que vão ser pais, fogem e deixam suas mulheres grávidas, abandonam. Porque eles sabem que agora eles vão ter que dividir a mulher que ama. Eles vão ter que renunciar à atenção desta mulher, porque ela terá que dar atenção para o seu filho. E ele não suporta isso. Ele é muito egoísta, ele é possessivo. Então ele abandona tudo, como um gesto de revolta. A renúncia implica na sua abertura de portas para enxergar um semelhante, ver nele um ser vivo, um filho de Deus, alguém que é alvo da sua missão. Não tem como amar sem renunciar. Alguma coisa você vai renunciar. E por fim, o perdão. Por que o perdão? Porque o perdão é a solução de Deus para os relacionamentos humanos e divinos. O perdão é a solução celeste para a manutenção de todas as uniões. E aqui eu não estou falando simplesmente daqueles gestos de perdão que fazem parte do nível da educação, do bom senso, ou até mesmo da nobreza. Eu estou falando do perdão do céu, aquele perdão que vem de Deus. Aquele perdão sobre uma coisa que ninguém perdoa, só você, por causa de Deus. O perdão é o segredo de Deus, é a ferramenta de Deus para trazer liga de novo às coisas que se romperam. Porque o perdão, em grande medida,
ele pode recuperar coisas que foram prejudicadas. Por exemplo, desde um empurrão banal, uma batida de ombros banal. Vamos andando, batemos em alguém, me desculpe, perdão, não vi. E alguém olha para você e diz, não tem problema, passou. Recuperou, o prejuízo foi desfeito. O perdão, sim, em grande medida ele pode trazer de volta a restauração, o que tem a ver fundamentalmente com o perdão de Deus em Cristo. O perdão de Deus em Cristo traz de volta a nossa condição de conviver com Ele. Ele recupera. No entanto, tem certos aspectos em que o perdão não consegue fazer isso. Alguém tira a vida do seu filho. Pode ser que ele te convença de que ele se arrepende do que aconteceu. Porém, o filho não voltará. Apesar do perdão, o prejuízo não pode ser recuperado. Assim também com o perdão de Deus. Deus anuncia ao mundo o seu perdão, mas tem muita gente que, apesar de ouvir o perdão de Deus, rejeita. E continua em trevas. Apesar do perdão, não se restaura. O perdão tem a ver, como no ensino bíblico, bem nos ensina, com o fato de você ter uma dívida muito grande. Tão grande que é incapaz de pagá-la nesta vida ou em 10 vidas subsequentes. Não há riqueza que possa pagar tamanha dívida. A única forma de manter a relação é que o credor, aquele para quem você deve, pegue a sua dívida e rasgue e jogue fora. Se ele disser, não tem mais dívida, então recuperou a relação. Mas tem que partir dele. É por isso que as Escrituras dizem que o Senhor rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós e cravou-os na cruz. Paulo aos Colossenses. Porque não tinha como pagar. Não tinha forma de pagar. Por maior boa vontade, por maior desejo, por maior empenho e dedicação, por uma vida inteira de trabalho e de escravidão, não seria possível pagar. Se alguém disser a minha dívida com Deus por causa do pecado, o pecado gera morte, então o que eu faço? Eu dou a minha vida para pagar. Tudo bem, você vai pagar a dívida, só que você vai morrer para isso. Aí se você pagar a dívida com a morte, não há mais vida. É por isso que o perdão de Deus em Cristo é tão maravilhoso, porque Ele te faz pagar a dívida e continuar vivo. Aí sim, aí dá. O perdão tem a ver com aquele momento onde você não consegue mais restaurar o que foi perdido. Esse é o ponto mais alto do perdão. Nós vamos pegar isso nas nossas relações. Uma traição dentro do casamento, ela é completamente devastadora. Devastadora. A traição dentro de um casamento não deixa sobrar nada. Ela tem o poder de uma hecatombe, ela explode aquilo tudo, devasta tudo. Sobra só morte e cinza. Morte e cinza. Aí eu te pergunto, como é que essa relação pode continuar? De que forma ela pode continuar? Somente se no coração daquele que foi ferido for dispensado perdão. Não tem outra forma. Não adianta você prometer. Não, eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Essas palavras não convencem ninguém. Não, foi só uma vez, eu estava assim, assado, mas isso não vai acontecer mais. Não adianta.
Não adianta vir as pessoas mais queridas, seu pai, sua mãe, e dizer: perdoa ela, perdoa ele, mantenha o casamento. Não adianta. Você vai olhar para essas pessoas e dizer: muito obrigado, mas eu não consigo. Eu não consigo. Devastou, não sobrou nada. É colocar a mão num pote e arrastar, arrancar a unha no fundo e perceber que não há nada no pote. Nada. O perdão é a única forma de restauração. Por isso, hoje, eu queria que você olhasse para esse simples versículo. Deus é amor. E analisasse a sua consciência, como bem nos ensina o apóstolo Paulo, quando ele pede para que celebremos a ceia, examinando a nós mesmos. E que você olhasse na sua disposição de coração e percebesse se o amor que você sente, o amor que você diz ter, ele tem apresentado essas 3 características. Não são as únicas, mas se não tiver uma delas, saiba que já temos problemas graves. Quero que você pense, porque nós celebramos uma mesa de amor. Uma mesa que mostrou a decisão de Jesus. A decisão de morrer. E é Ele quem diz: a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu, espontaneamente, liberalmente, conscientemente, a dou. Ninguém a tira de mim. Isso é uma decisão. Não é à toa que no Evangelho de João vai ser escrito: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Uma decisão. A ceia representa esse amor quando representa a renúncia. Quando a palavra de Deus vai nos ensinar que Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que fomos atrás dele. Ele nos amou primeiro. Ele decidiu vir ao nosso encontro. Ele decidiu perdoar os nossos pecados. Ele decidiu abrir mão do que Ele era, segundo os textos de Filipenses. Não julgando ser igual a Deus como o motivo pelo qual deveria se apegar. Antes, abriu mão disso, de tudo isso, para se tornar em semelhança de homem. E em semelhança de homem, não entre os grandes homens, mas como servo. E como servo capaz de obedecer até a morte. E não só obedecer até a morte, mas a pior das mortes, morte de cruz. Ele renuncia à sua própria vida, para que aqueles que nele creem tenham vida, e vida em abundância. E a mesa do Senhor também é um lugar de perdão. Na mesa do Senhor, pela primeira vez, essa é a que celebramos aqui. Já estamos em números bastante altos de vezes em que celebramos essa ceia. Mas eu quero remeter a sua consciência para a primeira vez na história em que essa ceia foi ministrada. E ela foi ministrada para 12 traidores. 12 pessoas que juraram lealdade ao Senhor Jesus. 12 pessoas que disseram que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o abandonaram. 12 pessoas que disseram: daremos a vida pelo Senhor, e quando o problema se instalou, sumiram. 12 pessoas que disseram que o Senhor é o nosso bem maior, mas que venderam a sua amizade por moedas de prata. Independente de qual sejam os 12, todos eles abandonaram o Senhor.
No entanto, o Senhor vai à beira da praia e diz: venham, venham cear comigo, apacentem as minhas ovelhas. Perdão. Perdão imerecido. Perdão sem igual. Concluo lembrando a vocês o que o versículo começa dizendo. 1 João 4, versículo 8. Lembrando-me de minha avó Lucinda, cantando estes versos. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Decisão, renúncia e perdão. Deus é amor. E hoje celebramos a mesa do amor, graças a Deus. Quero convidar você a orar nessa hora junto comigo. Pai, obrigado por ensinar o nosso coração, através das Escrituras, através da vida de homens e mulheres que o Senhor sabiamente escolheu para serem porta-vozes da Tua mensagem de amor e perdão. Sobretudo, obrigado a Deus por Jesus Cristo, o amor encarnado. Ó Deus, nós celebramos hoje a mesa que o Senhor Jesus pediu para que celebrássemos, lembrando, em memória dele, que esta mesa significa o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que decidiu nos amar, que decidiu entregar-se por nós e que decidiu fazer isso deixando os nossos pecados sepultados na cruz do Calvário, para que livres pudéssemos agora amar com o amor de Deus e sermos reconhecidos como portadores deste amor e alvos deste amor. Nós somos reconhecidos pelo muito amor com que amamos. Devemos amar os nossos irmãos. Que o Senhor assim nos abençoe neste culto, nessa noite, abençoando os elementos desta ceia, para que eles sejam para nós uma lembrança graciosa, uma lembrança agradecida, uma lembrança de louvor, de que sim, o Senhor é amor e não há ninguém como o Senhor. Nós te cultuamos e quando dizemos que é na beleza da tua santidade, é porque te cultuamos dessa forma magnífica, reconhecendo que fora de ti não há amor, que o Senhor é quem pode nos ensinar as belas lições da vida, que o Senhor é quem restaura dentro de nossos corações a igualdade, a semelhança com a qual o Senhor nos criou da tua imagem. Ó Deus, nós pedimos que esta ceia seja para cada um de nós um fortalecimento espiritual, uma dádiva que o Senhor, a preço alto, conquistou em nosso favor. Que celebremos esta ceia olhando para os nossos filhos e filhas, nossos cônjuges, nossos parentes, nossos irmãos na igreja e até para os nossos inimigos. E possamos perceber se temos comprometidamente mostrado que te conhecemos
derramando posições firmes da nossa decisão, renúncia no nosso agir e perdão. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quero convidar a presença do nosso irmão e presbítero. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Seja bem-vindo. Preciso que você só aguarda um instantinho ali. Vamos terminar a ceia aqui, tá bom? Por favor. Amém. Amém. Participe ali conosco, ok? Vamos lá, queridos? Newton, querido, me ajude aqui a não derramar, por favor. Cuidado. Olha lá, quase, hein? Queridos, eu peço a você que vai participar conosco hoje aqui, que você se levante e, como sempre temos feito, que você participe do pão e do vinho, tomando os dois elementos e aguardando. Assim que você pegar, se assente.